Então, vamos começar, né, gente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-os com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com incantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então vamos lá, né? Hoje é a nossa aula de número 33, nossa 33ª aula. Parabéns para os que estão desde o começo, perseveraram até aqui. Então, começamos lá em janeiro, né? Estamos aí no final de outubro. Estamos na terceira parte do nosso curso, como eu sempre falo. Primeira parte lá a gente falou sobre a fé em Deus e na igreja. Não a fé, assim, virtude teologal, mas a crença, né? Em Deus e na igreja. O porquê crer em Deus e na igreja, em Deus, depois porquê a igreja católica, enfim. Despertamos essa fé, né? Primeira parte do curso. Na segunda parte do curso, uma vez que a gente viu por que devemos crer em Deus e na igreja, a gente viu a doutrina da igreja, certo? O que é aquilo que a igreja nos ensina, como é verdade. E aí depois, na terceira parte, nós começamos a ver o quê? A vida cristã na prática. E agora, começamos a falar de virtude na aula passada. E essas aulas de agora, as próximas, né, que é o final do nosso curso, eu acho que são aulas muito importantes, são as que eu mais gosto, assim, essa parte prática, né? Como é que a gente vive tudo isso? E a gente vai falar agora, a aula passada foi um pouco, talvez, confuso, porque a parte mais teórica das virtudes ali, pra gente, que é um assunto muito amplo, então é importante a gente ter uma visão geral, assim. Mas agora a gente vai começar a falar de algumas virtudes específicas na prática mesmo. Virtudes cristãs importantes, as virtudes ordinárias, e sem as quais nós não podemos avançar no caminho da perfeição. E só lembrando, né, que eu tô usando muito como nosso diretor espiritual nessa caminhada São Francisco de Sales, com a Filoteia, e fazer novamente a recomendação, uma obra para se ter, uma obra fácil, de fácil entendimento, prática, é para a vida cristã mesmo, a vida cristã na prática. Se eu tivesse que recomendar uma obra para essa terceira parte do nosso curso, seria a Filoteia. Vocês leiam a Filoteia toda e pronto, vai ser muito mais completo do que o que a gente está fazendo aqui. Mas, então, voltando aí, falando sobre as virtudes cristãs práticas aí, que a gente precisa conhecer melhor, que é um trabalho de toda a vida, não é algo que se faz de uma hora para outra, como a gente viu na última aula. Tenho escolhido aqui algumas que São Francisco de Sales trabalha bastante pra gente, tá? E hoje nós vamos falar da virtude da paciência, que é muito importante, fundamental a gente entender o que é a paciência, tá? Então, o objetivo da aula hoje, qual que é? Amar essa virtude, essa bela virtude da paciência, sem a qual ninguém pode ser santo, e se determinar a percorrer os degraus dessa virtude aí. Ou seja, já começando a ter em mente de que ela não é algo que se alcança de uma hora para outra, e de que ela não é simplesmente o que a gente pensa corriqueiramente. Quando a gente fala, ai, dá paciência, só pra eu não ficar irritadinho. Não é só isso, tá? A
A gente vai entender melhor o que é essa virtude. Então, eu quero começar a aula hoje lendo um textinho aqui da Filoteia com vocês, que esse textinho fala pra gente da excelência das virtudes como um todo. Pra gente ter mais uma motivação aí dessa importância de buscar as virtudes, tá? Então, vou começar aqui. Para quem tem a Filoteia, tá lá no finalzinho, capítulo 11 da última parte. Tá? A excelência das virtudes é uma das considerações que São Francisco de Sales faz aqui pra gente. Ó, considera que somente as virtudes e a devoção podem tornar o teu coração feliz neste mundo. Admira as suas belezas e compara-as aos vícios contrários. Quanta suavidade na paciência, na humildade, em comparação com a vingança, a cólera e a tristeza, a ambição e a arrogância. Na caridade, na sobriedade, em comparação com a avareza, a inveja e as desordens da intemperança. As virtudes encerram isso de admirável, que a sua prática deixa na alma uma consolação inefável, ao passo que os vícios a lançam num abatimento e desolação deploráveis. Por que, pois, não nos esforçamos por procurar toda aquela alegria? Quem se dá a um vício não vive feliz, e quem se dá a muitos é um homem infeliz. Mas quem tem algumas virtudes já participa de suas alegrias, e sua felicidade cresce à proporção que suas virtudes avultam. Ó vida devota, quão bela és tu, e quão suave e agradável! Suavizas as aflições e aumentas as suavidades das consolações. Sem ti, o bem é mal. Os prazeres só causam desassossego, perturbação e abatimento. Ah, quem te conhece bastante pode dizer com a samaritana: Senhor, dai-me desta água. Certo? Então, esse textinho que eu li aqui pra gente é mais uma apologia e a busca pelas virtudes e algo pra gente entender também o seguinte: aqui tá falando de vício, né? A gente já falou, porque vício é aquilo que se opõe à virtude. Virtude é um hábito bom, vício é um hábito mau. E a gente tem que tomar cuidado com o sentido corriqueiro que essa palavra tem no dia a dia. Porque aí você fala em vício, você pensa em droga. Vício, você vai pensar o quê? Maconha, cocaína, cigarro, álcool. E não é só isso, certo? Então, vício não é simplesmente aquele vício de estar viciado num negócio, certo? É também. Mas eu tenho que começar a ver os vícios como o oposto às virtudes. Então, grosseria, fofoca, desordem, uma desorganização em geral e tudo. Tudo isso são vícios, às vezes, muito comuns. Os vícios da língua são os piores vícios, que mais minam a nossa vida espiritual, certo? Que mais nos afastam da virtude, nos afastam de ser aquilo que Deus espera de nós. Ok? Vícios na nossa forma de vestir, de se portar, vício com o telefone, sabe? Na nossa relação nas redes sociais e tudo essas coisas são vícios, ok? Mas aí, gente, tendo falado disso daí novamente e tentando trazer vocês de volta para essa ideia do vício da virtude, de como a gente deve buscar a virtude. Inclusive no texto fala uma coisa que tem lá, eu tava vendo hoje no catecismo aqui, lá no finzinho, né, desse catecismo, que ele fala alguma coisa sobre as virtudes. Olha só, uma coisa importante aqui que ele fala sobre as virtudes. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas se eu não achar eu vou parafrasear aqui para vocês. Não vou achar não vou falar o que é. Ah, não, achei. É o seguinte, essa pergunta aqui do catecismo, ó. A prática das virtudes nos fará conseguir somente a bem-aventurança eterna? Ou seja, é uma pergunta assim, se eu buscar as virtudes, o que eu vou ganhar é só os bens depois dessa vida, do céu? A resposta, não. A prática das virtudes
nos faz felizes também na vida presente. Isso é muito importante vocês terem isso em vista. Porque a busca desse ordenamento da vida e a prática das virtudes vai me fazer feliz nessa vida aqui ainda. Se eu posso encontrar alguma paz nessa vida, é através desse ordenamento, dessa busca desses bons hábitos, certo? Então, os que praticam essas virtudes recebem já nessa vida algumas recompensas? Sim, recebem algumas recompensas porque gozam da paz e consolação interior, o que é um princípio bem que imperfeito da bem-aventurança eterna. É o início do céu, a prática das virtudes, certo? É aquilo que nos faz ter essa liberdade dos filhos de Deus, essa paz mesmo em meio aos sofrimentos, que não vão deixar de existir, ok? Então, poderia resumir que as virtudes, elas nos ensinam a sofrer e a viver bem. Lembra que a gente falou lá de Aristóteles? A ética das virtudes é a ética da vida boa, ou seja, de viver bem, ok? Então, seguindo aí para a nossa paciência. Bom, lá na Filoteia São Francisco de Sales fala o seguinte: o maior bem do homem consiste em possuir seu coração. E tanto mais o possuímos, quanto mais perfeita é nossa paciência. Então, retomando. Ele fala pra gente que o maior bem que uma pessoa pode ter nessa vida, ou seja, o maior bem do homem, é possuir seu coração. Possuir seu próprio coração. O que é possuir o coração? Vamos lembrar, só terminando a frase. Aí primeiro ele fala isso, que o maior bem do homem é possuir o próprio coração. Aí a segunda parte da frase é a seguinte, que ele tanto mais o possuímos, quanto mais perfeita é a nossa paciência. Ou seja, quanto mais a gente avança na paciência, mais a gente possui o nosso próprio coração. Então a gente pode concluir que avançar na paciência é alcançar o maior bem do homem, que é possuir o próprio coração. Então, mas vamos entender o que é possuir o coração. Primeiro, vamos lembrar, vocês lembram que lá atrás a gente falou das faculdades da alma. E a gente falou de duas faculdades muito importantes da nossa alma. Quais que eram? Vocês lembram? A inteligência e a vontade. E eu sempre faço esses gestos para ajudar a gente a lembrar que a inteligência está aqui e a vontade está aqui. Por quê? Porque a inteligência, o intelecto, o entendimento, todas essas palavras que são usadas para designar essa faculdade da minha alma, minha razão, é aquilo que me faz perceber a verdade. Eu vou captar a verdade com a minha razão. Ok? A gente está vendo aqui, a gente está colocando racionalmente aquilo que é a verdade. Certo? Então, eu percebo, eu sou capaz de perceber a verdade com a minha inteligência, a minha razão. Mas não é com a razão que eu faço a minha escolha pela verdade. Eu tenho uma outra faculdade da minha alma, chamada vontade, como a gente viu lá atrás, certo? Então, é com a minha vontade que eu vou fazer uma adesão à verdade. Então, a minha vontade é aquela que faz as escolhas, certo? Quem apresenta para a minha vontade as opções? É a minha inteligência. Então, a minha inteligência, a minha razão percebe a verdade, percebe o que é o bem e mostra para a minha vontade. E a minha vontade escolhe. Eu vou aderir ou não. Porque a minha vontade, ela pode, por causa da sua liberdade, não aderir àquele bem. É por isso que existe o mal. O mal é justamente isso. O erro é isso. O que é errar? Errar é não aderir ao bem. Certo? A gente viu na aula passada, vocês lembram? Os 4 estados éticos? A gente falou que tem aquele virtuoso. Aí, só pra gente entender isso de um jeito, tentar colocar em palavras mais usuais. Como que a gente pode entender esse negócio da inteligência, da razão e da vontade? Por que eu faço isso aqui? Porque a gente costuma dizer que a vontade é o coração.
São os afetos, certo? A minha vontade, ela tá aqui, é querer com o coração. Entenderam? Vocês concordam que nem sempre, às vezes a gente vê que uma coisa é verdade, é o bem, mas o nosso afeto não tá ali. Essa é a luta do homem. Isso é o que o pecado causa na gente. Essa defasagem entre o que a minha inteligência vê e o que a minha vontade escolhe fazer. Certo? Então, vamos entender assim. Tem duas formas de querer. Uma coisa é eu querer com a razão, outra coisa é eu querer com a vontade. Certo? No fim das contas, quem faz a escolha é a vontade. Tá? É o coração. Então, lembra dos 4 estados éticos, né? O virtuoso. Aliás, vamos começar de trás pra frente. O vicioso, o pior de todos. O vicioso, ele não quer com a razão, ou seja, não aceita aquilo como bem. E, obviamente, se ele não quer com a razão, também não tem como ele querer com a vontade. Não quer com nenhum dos dois. Ele escolhe deliberadamente o mal. É assim, eu quero fazer o que me dá prazer. Pronto, acabou. Isso que a gente viu aula passada. Esse é o vicioso. Aí a gente viu que tem o incontinente, ou seja, aquele que não se contém. Quem que é esse, coitado do incontinente? É aquele que ele, com a razão dele, ele vê a verdade. Com a cabeça, ele até quer o bem. Mas, com o coração, ele não quer o bem. Ele não faz a escolha certa. Ele vê o que dá o bem, mas ele não tem forças para escolher o que é certo. Esse é o incontinente. Ele não se contém. Mas, pelo menos, a intenção dele tá no lugar certo. Certo? Mas ele faz más escolhas. Aí a gente tem o continente. O que é o continente? É aquele que se contém. Com a cabeça dele, ele vê o que é o certo. Com a vontade dele, ele não quer o que é o certo. Mas como ele é livre para escolher, ele escolhe. Ele faz o que é certo, mesmo sem a vontade. A vontade dele não aderiu àquilo ali. Vocês entenderam? Ele é parecido com o incontinente nesse sentido, porque os dois perceberam com a cabeça, mas a vontade dos dois ela ainda não está de acordo com o que a cabeça está vendo. O coração não está de acordo com o que a cabeça está vendo. Só que eles são livres. Um escolhe o mal, o outro escolhe o bem. Então, o continente, ele vê o bem, não quer o bem, mas faz o bem. Isso é a gente vai passar por isso, é o caminho da nossa vida até alcançar as virtudes. O que é o virtuoso? O virtuoso é aquele que ele já conseguiu educar a vontade dele. Então, o coração dele, ele já está de acordo com a mente dele. Então, a razão, ele quer com a razão, mas ele quer também com o coração. Ele ama o bem. E a busca das virtudes, ela faz isso. A gente passa por esse processo. Então, a gente vai educar a nossa vontade até que a gente se torne virtuoso. Que a gente não vai se tornar de um dia para o outro. Então, eu falei isso daí só para relembrar o que é querer com o coração. Então, gente, aí a gente conclui o seguinte. Bom, toda a nossa desordem, todo o nosso sofrimento vem do fato de que a nossa vontade é doida. Ela é a louca da casa. Santa Teresa ela falava que a imaginação é a louca da casa. Mas nesse sentido aqui, ela é doida por quê? Porque ela é rebelde, certo? Ela quer mandar, ela é uma criança. É só você ver uma criança mimada. Vê uma criança pequena, de 1, 2 anos. As pessoas falam assim: ah, criança não tem pecado. Tem, o pecado original, ele não se manifesta melhor em ninguém do que na criança. Ela não tem o pecado atual, né? O pecado da vontade. Mas você quer ver como que o ser humano tem o pecado original? Olha uma criança, que não tem ninguém mais egoísta que uma criança, gente. Uma criança pequena. Nesse sentido. Por quê? Ele não tem a razão ainda. Certo? Tudo que ele tem são as suas vontadezinhas. E é por isso que os pais são o maior ato de caridade e a obrigação pela qual os pais serão cobrados é educar a vontade dos seus filhos. É justamente não dar o que eles querem. E sim o que eles precisam. E é como que uma criança pode ser moldada. A gente vê como que o ser humano ele precisa justamente de direção. Ninguém quer ser um carro desgovernado. Nenhuma criança é feliz, você dando tudo que ela quer, ela vai se matar, certo? Então, a nossa vontade também é assim. O mundo moderno prega pra gente que a felicidade é você dar tudo que a sua vontadezinha quer.
você vai se matar, você vai matar a sua alma e muitas vezes o seu corpo. Daí você vê um monte de gente morrendo de doença, de drogas, de suicídio, tudo isso. Por quê? Porque essa pessoa adulta, ela faz com a vontade dela aquilo que uma criança mimada faz quando você dá tudo que ela quer. Ela se destrói. Certo? Então, a sua vontade, os sofrimentos humanos, eles vêm disso daí. Esse descasamento, essa vontade rebelde. O grande negócio da nossa vida, a nossa grande função nessa vida é educar essa criança mimada que é a nossa vontade, para que ela esteja de acordo com a nossa razão, que enxerga o bem. Certo? Então, possuir o seu coração é o quê? É ser dono da sua vontade, no seguinte sentido. Não é reprimir a sua vontade. A gente não pode confundir as coisas. É educar a sua vontade para que ela ame o bem. A gente viu na aula passada como que a prática das virtudes ela torna o homem apaixonado pelo bem. Então, quanto mais você educa o seu coração, a sua vontade, com a prática das virtudes para querer e praticar o bem, mais você possui o seu coração, você é dono do seu coração, você não é, suas ações elas não são motivadas pelos seus impulsos, pelas suas paixões, certo? Você é senhor de si, senhor da sua vontade. Isso é possuir o seu coração. E quanto mais você possui o seu coração, mais você tem o maior bem. Então, voltando para a gente entender direito essa frase de São Francisco de Sales, o maior bem do homem é possuir o seu coração. Ou seja, possuir a sua vontade, ordenar a sua vontade. E você faz isso na medida em que é mais perfeita a sua paciência. Então, crescer na paciência é possuir o seu coração. E é isso que essa virtude vai trazer pra gente, tá? E isso é muito importante porque a gente precisa entender o seguinte. Isso aqui é fundamental. Deus, o que ele quer de mim? O que ele quer de você? Ele quer simplesmente a sua razão, ele quer que você perceba a verdade. Pronto, fiz uma adesão à verdade, agora eu sou católico, eu cumpro os preceitos, não sei o que, não sei o que. É só isso que Deus quer de você? Ele quer o seu coração. Então, a gente vê isso em várias obras de espiritualidade ali, e às vezes a gente não entende a profundidade disso. Tem lá, Deus, dá-me o seu coração, ele fala. O que é me dar o nosso coração para Deus? É isso. É dar para Deus a nossa vontade, que os nossos afetos estejam nele. Então, não adianta eu querer ser como os fariseus. Aí vocês voltam lá e vejam, lembra quando a gente fala da antiga lei e da nova lei? A nova lei ela é muito mais exigente. Por quê? Porque a nova lei ela não fica só nas exterioridades, ela vai até o coração. Deus veio ensinar pra gente através de Cristo que ele quer tudo nosso, ele quer o nosso amor, o nosso coração. Então, não vou viver só das minhas exterioridades. Eu preciso buscar mudar o meu interior, ok? Então, eu tenho que lembrar também que se Deus quer no meu coração, o cultivo das virtudes, ele é um processo que vai fazer o quê? Conformar a minha vontade com aquilo que o meu intelecto vê como bem. E aí, a virtude da paciência, ela é muito mal compreendida. Porque, novamente, a gente tem o uso das palavras no senso comum, o que ela tá lá no dicionário moderno hoje em dia. Só que esse uso no senso comum, ele não esgota o sentido teológico, filosófico desses termos. Assim como não esgota do vício, não esgota da paciência, ok? E nós, por que a virtude da paciência é muito mal compreendida? Porque a gente costuma pensar que ela significa só não ficar irritado quando alguém te contraria, certo? Não é isso que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em paciência? Ah, eu preciso ter mais paciência. Eu penso em quê? Em quando eu não tenho. E quando é que eu não tenho? Quando eu fico irritado. Eu penso, eu vou ter paciência com essa pessoa. Mas ela me irrita de novo, eu perco a paciência. Perco a paciência com os meus pais, com os meus filhos, com os meus amigos, no meu trabalho e tudo. E eu vou lá e grito, ou eu falo com rispidez e tudo. Isso é perder a paciência? É, também. Mas a paciência vai muito além do que simplesmente eu me conter nesses momentos. Certo? Deixa eu permitir aqui. Então, a paciência vai muito além disso.
do que eu simplesmente me conter nesses momentos aí, tá? Bom, o que é a paciência? Sobretudo, precisamos entender que a paciência é uma capacidade que uma pessoa tem ou a capacidade que eu tenho de aguentar as contrariedades e continuar fazendo o que eu tenho que fazer mesmo em meio ao sofrimento. Então, primeira coisa que a gente pode entender sobre a paciência é isso. Essa palavra, aguentar. A paciência é aguentar o sofrimento, tá? Só que o que é aguentar o sofrimento? Eu vou aguentando e vou... Ai, que saco! E vou reclamando. Porque assim, nós temos uma vida. Nós temos aquilo que nós precisamos fazer. Não só na nossa vida prática cotidiana, mas sobretudo, porque tudo deve estar orientado para a minha vida espiritual. Eu tenho aquilo que eu preciso fazer na minha vida espiritual. As minhas orações, a minha prática do bem no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, as coisas que eu preciso mudar, as coisas que eu preciso me conter, os vícios que eu preciso deixar, as boas ações que eu preciso fazer. Eu vou lá e eu planejo tudo e eu tô fazendo, eu tento melhorar aos pouquinhos, eu vou melhorando a minha vida, eu vou incluindo boas obras e tudo. As minhas orações, enfim. Aí, de repente, vem um sofrimento. Sei lá, um problema financeiro, uma calúnia, uma injustiça, a perda de um familiar, uma doença. Vem os problemas que sempre virão da vida. Aí veio o problema. O que acontece com tudo aquilo que fazia parte da minha vida, as coisas que eu tinha que fazer? Pronto, agora que tem esse problema, acabou, desestruturou tudo, eu não consigo fazer nada e tudo. Então, eu tô dando esse exemplo assim, por quê? Porque a paciência é justamente a capacidade de aguentar e continuar fazendo o que eu devo fazer, mesmo em meio aos sofrimentos. É continuar, certo? Enfim, com o tempo eu me fortalecendo em meio ao sofrimento, de forma a entender que... Porque assim, a gente sempre tem essa sensação, quando vê uma contrariedade, um sofrimento, a gente fica assim, com aquela sensação de que aquilo tem que passar para a vida voltar. Todo mundo tem esse experimento, essa sensação. Preciso resolver isso para a vida voltar. Aí depois vem outro. E é como se eu não tivesse a minha vida, quase nunca, porque sempre tem um sofrimento. Cadê minha vida? Se ela não é a vida que eu penso que deveria ter quando os sofrimentos estão acontecendo. Então, a paciência, a verdadeira virtude da paciência, ela faz a gente mergulhar nos sofrimentos que a providência permite que apareçam e continuar, certo? Continuar. Então, a gente, como sempre, vai entrando aí na definição para a gente entender. O padre Tanqueray, que a gente usa bastante aqui nas aulas, ele traz uma definição de paciência, que eu vou ler para vocês, muito boa. Que é a seguinte. Deixa eu ver aqui o número, né? Porque às vezes alguém tem o livro e quer marcar. Tá nessa edição que tá na página 439, mas é o número 1088 do Tanqueray, tá? Compêndio de Teologia Estética e Mística. Ele define a paciência da seguinte forma: a paciência enquanto virtude moral, certo? Então, a paciência é uma virtude cristã que nos faz suportar com serenidade de alma, por amor a Deus e em união com Jesus Cristo, sofrimentos físicos e morais. Então, olha só essa definição. Primeiro, ela é uma virtude. O que ela faz a gente fazer? Suportar. Ou seja, aguentar, suportar. Mas suportar como? De que forma? Com serenidade de alma e por amor a Deus, em união com Jesus Cristo. Como assim em união? Porque Cristo, o que ele fez? Ele sofreu a vida inteira. Então eu vou me unir aos sofrimentos de Cristo. Por amor a Deus. Com serenidade de alma, ou seja, sem aquela aflição de que tudo precisa passar.
Então, paciência me faz suportar dessa forma. Suportar o quê? Sofrimentos físicos e morais. Ponto. É isso. Sofrimentos físicos e morais. Sofrimentos físicos, todo mundo sabe o que é. Uma doença, um acidente, enfim. Sofrimentos morais. Essa palavra moral, a gente precisa ruminar ela pra gente entender. Ela tem que entrar no nosso... Ela faz muito parte do vocabulário cristão. Lembrando que moral é conduta, comportamento ético. O que é as virtudes morais? Que dizem respeito ao comportamento, à minha postura diante da vida. E o que é um sofrimento moral? Está entre os piores sofrimentos que as pessoas têm. O sofrimento moral é aquele sofrimento na alma, que não é um sofrimento físico. A gente tem sofrimentos morais o tempo todo. Por quê? Porque é inerente à nossa solidão humana. O sofrimento moral. Que solidão humana? Essa solidão que a gente tem pelo fato da gente ter essa linguagem discursiva. Nós não somos como os anjos, que têm uma linguagem intuitiva, certo? Que conseguem, ou como os puros espíritos, né? Os bem-aventurados, por exemplo. Eles não precisam ficar lá, demorar, ficar explicando o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, buscando as palavras. Aí você vai, busca as palavras, explica, aí você explica, aí quando você vê que você explicou, você ouve que você explicou, você pensa, mas não era nada disso que eu queria dizer, eu não consigo me explicar, meu Deus. Todo mundo passa por isso, né? Então, isso daí é o nosso fado. A gente tá Enquanto a gente tá aqui nessa vida, a gente só tem esses sentidos. A gente é muito limitado, a nossa linguagem. Então, eu não vou nunca, ninguém vai saber o que tá passando em mim. Então, essa falha de comunicação tem o tempo todo nas nossas relações. Por isso, as nossas relações são cheias de injustiças, de incompreensões, certo? E a gente tá sempre tendo que suportar sofrimentos morais. Não só dos maus, mas também dos bons, o que é ainda mais doloroso, certo? Então, às vezes a gente pensa, a gente na igreja, tô no meio dos santos e tudo, todo mundo tá buscando as virtudes, que lindo! Não vai ter nenhum conflito. Vai sim, e esses conflitos vão ser muito mais dolorosos do que os que a gente tem com as pessoas que não estão buscando o bem. Certo? Então, tendo visto aí essa definição, vamos continuar. Ó, espero ter ficado claro já esse comecinho aí do que é essa virtude da paciência, de como ela vai muito além das nossas irritações. Então, grave essa palavra, suportar e continuar. Isso daí tem muito a ver com essa virtude da paciência. Então, precisamos entender o quê? Que a virtude da paciência, ela se estende de maneira universal a tudo que Deus te mandar ou permitir que aconteça, que venha sobre nós. Tudo que a providência permitir que aconteça. A nossa paciência, ela se estende a tudo isso, não só as nossas irritações, certo? A paciência, à medida que a gente desenvolve a paciência, ela traz pra gente uma certa serenidade diante dos acontecimentos da vida, sejam eles bons, sejam eles ruins. Acho que a Santa Teresinha, que falou uma vez, foi com alguém assim, que a gente não é preciso nem se alegrar, nem se entristecer muito com nada desse mundo. Então, essas grandes oscilações de humor, tipo, um grande entusiasmo, de repente uma grande decepção que a gente tem, com os acontecimentos, né? As frustrações, as empolgações. Na medida em que a gente cresce na paciência, essas flutuações diminuem. E a paz vai tomando conta, porque você vai entendendo como que não se deve esperar nada desse mundo. Os bens desse mundo, eles são muito limitados, muito passageiros, mesmo as glórias, quando as coisas dão certo, quando as pessoas estão felizes com você, essas coisas mudam tanto de uma hora para outra, às vezes sem nada acontecer, que a gente vê como que é incerto. E aí a gente começa a entender um pouquinho de tudo aquilo que Deus fala pra gente. Ai, do homem que confia no homem. Não é pra você ficar igual esse povo aí, assim. Prefiro os animais. Certo? Esses pais de pet, assim. Porque aí você começa a abominar a humanidade. Começa a distorcer. Não é isso que Deus quer dizer. Você deve amar apaixonadamente as pessoas, o mundo.
mas entender que a sua felicidade não está em nenhuma criatura, nem a que você mais ama nesse mundo. Ela está em Deus. Só Deus conhece o seu coração, certo? Então, olha só. Aí a gente tá aqui, né? Eu espero que nessa altura do campeonato, todo mundo que tá aqui, ou tenha decidido, ou pelo menos tenha, no mínimo, se já estava decidido, reforçado a sua decisão de seguir a Cristo, certo? De buscar o bem, de pegar a sua cruz e ir com determinação em direção à meta, sem olhar para trás, como diz o apóstolo, certo? Deixando o que ficou para trás, sigo em frente. Então, se a gente tem essa determinada determinação, o que a gente precisa entender? Que quanto mais uma alma cresce espiritualmente e busca praticar as virtudes, deixar o mal, buscar o bem, quanto mais uma alma cresce, mais árdua se torna a batalha espiritual. Isso é um fato, certo? Os combates crescem também. Então, essa grande jornada da paciência é uma jornada que permeia toda a minha vida espiritual. Até eu morrer, isso daí vai estar. Precisa estar se desenvolvendo. Então, existem graus de paciência, certo? O padre Tanqueray, ele fala pra gente aí de 3 graus de paciência. Santo Inácio de Loyola traz isso, a gente encontra esse pensamento também lá nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Os graus de... Olha só que interessante, como que a compreensão da virtude da paciência, ela está intimamente relacionada com o sofrimento, que é inerente à nossa vida. Então, o primeiro grau de... Então, olha só, os graus de paciência eles dizem respeito à nossa relação com o sofrimento, certo? Então, o primeiro grau de paciência é aquele grau em que eu aceito o sofrimento na minha vida. Eu aceito. E a gente vê como que a gente está muito longe de ter essa virtude. Porque quando a gente fala assim, a gente pensa assim, ué, mas eu achei que esse era o grau máximo de paciência, aceitar o sofrimento. Porque se eu aceito o sofrimento sem murmurar, sem me agitar, sem espernear, isso daí é o que é a meta. Né? E a gente vê que esse é o primeiro grau de paciência. Que acho que... Espero que eu esteja enganada, mas acho que nenhum de nós ainda chegou nesse primeiro grau de paciência. Só aceitar o sofrimento que vem, certo? Então, o primeiro grau de paciência é aceitar os sofrimentos, certo? Com serenidade, tudo, aceitar aquilo que Deus manda sem revolta, beleza? E o segundo grau de paciência é o que? É abraçar o sofrimento. Abraçar é mais que aceitar. Abraçar tem uma certa... Olha só, porque qual que é a razão do abraçar? É abraçar, pois ele me assemelha a Cristo. E eu quero me assemelhar a Cristo. Lembra que o que é buscar a santidade? Qual é a função da vida espiritual? O que é a vida do cristão? Qual que é o objetivo da vida do cristão? Se assemelhar a Cristo, ponto. Certo? O objetivo da minha vida é me assemelhar a Cristo. É isso que ele mandou fazer, é isso que ele veio, uma das coisas que ele veio fazer, me dar o exemplo. É só isso, esse é o resumo, eu preciso me assemelhar a Cristo. Gente, eu quero me assemelhar a Cristo. Mas parece que a gente quer entender toda a vida de Cristo como uma grande metáfora, né? Aí, e eu esqueço que quanto mais me assemelhar a Cristo, mais eu vou avançar no caminho da perfeição. E Cristo foi o quê? Ele teve uma vida escondida, ele foi pobre, ele foi simples, ele foi incompreendido e ele terminou morto, abandonado por todos os seus amigos, por todos os seus conhecidos e daquele jeito que a gente já sabe. Isso foi a vida de Cristo. E aí, eu quero me assemelhar a Cristo, mas eu quero uma vida sem sofrimento. Certo? Então, isso não é para assustar ninguém. É para inflamar os nossos corações e buscar o bem maior, porque a gente tem aquela audácia dos mártires, sabe? Então, se eu quero, se todo mundo é muito
pronto em falar, eu quero seguir a Cristo. Você quer seguir a Cristo? Quero. Mas se eu botar... Tinha um sacerdote que eu gostava muito, ele faleceu tem alguns anos aqui, né, em Juiz de Fora, era o Monsenhor Viana. Ele falava assim, ele falou isso várias vezes, ele falou isso várias vezes. Se eu quero seguir a Cristo, ele tira um pé, ele tá andando, eu vou atrás dele. Ele tira um pé, eu ponho meu pé. Ele tira outro pé, eu ponho meu outro pé. Eu vou atrás de Cristo, seguindo ele. Onde eu vou parar? Onde que eu vou parar? Na cruz. Então, foi lá que ele foi parar. Certo? Então, seguir a Cristo, não existe seguir a Cristo sem sofrimento. Então, esse segundo grau de paciência, eu abraçar o sofrimento, não apenas aceitar, mas abraçar porque ele me assemelha a Cristo. Então, Deus me não buscar sofrimento, tá? Deus me mandou esse sofrimento, eu ter aquela capacidade de falar obrigado, Senhor, porque você me achou digno de me assemelhar a Cristo, carregando essa cruz aqui, certo? A Cristo que foi incompreendido, rejeitado, humilhado, abandonado, enfim, sofreu todo tipo de sofrimento, teve todo tipo de sofrimento, certo? Então, olha só que esse segundo grau de paciência, como que é já um avanço grande aí no caminho da santidade, certo? E por último, o último grau de paciência, que é lá da via já unitiva da santidade, de união com Deus, que é desejar o sofrimento. Mas não desejar porque eu sou um masoquista maluco, não. Sim, por dois motivos. Pela glória de Deus e porque eu entendi, por uma graça muito especial, como que, de uma forma muito misteriosa e mística, mas como que o sofrimento é capaz de ser uma moeda na redenção das almas. E como que o sofrimento salva as almas. E como que uma alma apostólica que tem sede da salvação das almas, como era a alma de Santa Teresinha, do Menino Jesus, abraça e deseja o sofrimento com gratidão por poder participar, por aquilo que a Escritura fala, completar aquilo que falta à paixão de Cristo. Nos unir ao sofrimento de Cristo para salvar as almas. Certo? Comprar a salvação das almas com esse sofrimento. E isso é uma pedra de tropeço, muitas vezes, para muitos, de entender tipo, que Deus é assim, que Deus é estranho, ele gosta, porque ele recompensa o sofrimento, sabe? Mas a gente pode compreender isso, muito disso aí com reflexões, a gente medita sobre isso. A gente pode pensar muitas coisas sobre isso, mas uma delas é o seguinte, olha só. Vocês já pararam pra assim, sinceramente, aquele argumento, quem se contenta com... o livro de Jó mostra muito bem o sofrimento humano, com certeza. E também a nossa postura diante do sofrimento humano. Olha o que Jó falava. Se aceitamos de Deus os bens, por que não devemos aceitar também os males? Então, o Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi da vontade do Senhor, assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Certo? Isso aí é aquela paciência perfeita de Jó. Mas o que eu estava dizendo era que já pararam para pensar? Porque as pessoas ficam assim, Deus não existe porque existe sofrimento. Pelo amor de Deus, né, gente? Falta de criatividade. Mas falta de criatividade para ser ateu. Um motivo melhor aí. Aí, o que eu queria dizer é o seguinte. Já pararam para pensar que Deus, ele quis criar, que na Santíssima Trindade, lá na eternidade, podia ficar lá feliz eternamente, mas ele quis transbordar esse amor em outros seres semelhantes a ele. Em que sentido? Porque tem vontade própria, é isso. Um dos aspectos que a gente pode compreender essa nossa imagem semelhante de Deus é que a gente tem vontade própria, a gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher. A gente não é um robozinho, igual os cachorrinhos e as vaquinhas, eles são robozinhos de Deus, certo? Os bichinhos da natureza, eles são programados. Nós não. Nós somos rebeldes e a gente pode escolher, certo? Então Deus quis criar seres livres. Por quê? Primeiro, porque ele queria partilhar o seu bem. Então, é isso que Deus quer dar pra gente, tá? No céu. Ele quer dar a vida dele.
Quer partilhar a felicidade indizível que ele tem conosco. Quer que a gente viva a vida dele. Então ele quis partilhar isso. E ele quis ser amado. E assim como ele ama, como o pai ama o filho, e como eles se amam, e transbordam isso no Espírito Santo, ele quis que nós pudéssemos amar e ser amados. Mas é possível amar sem ser livre? Alguém é louco o suficiente de achar que é possível amar sem ter liberdade? Não é possível amar sem ter liberdade. Então o seu cachorrinho não te ama, porque não é livre, certo? Amar verdadeiramente requer liberdade, porque o amor é uma escolha. Se eu não tenho a opção de não amar, eu não amo, ok? Então, Deus, se ele tivesse criado todo mundo já na contemplação eterna, como é que a gente ia amar a Deus? O bem que Deus pode dar, ele não pode ser rejeitado. É impossível ser rejeitado. Então, Deus quis ser amado pelo que ele é e não pelo que ele dá. A gente já falou isso aqui. Vocês compreendem que a liberdade, se um ser é criado livremente, isso significa, pela definição do que é liberdade, que ele pode escolher entre o bem e o não bem? Isso é claro? Por que o não bem? Porque o não bem é o mal. O mal é a ausência do bem que deveria estar ali. Então, se eu não posso escolher não fazer aquele bem que me é proposto, eu não sou livre. Certo? Então, porque Deus criou o mal, Deus não criou o mal. Você não poderia existir se não existisse a possibilidade do mal. Porque se não existisse a possibilidade do mal, não existiria seres livres. Você não existiria, porque você é livre. Certo? Então, para que Deus criasse seres livres, isso pressupõe a possibilidade do mal. Por quê? Porque se esses seres são livres, eles podem, no exercício da sua liberdade, escolher o mal. Ok? Não só o mal que afeta a si mesmo, mas o mal que afeta os demais ao seu redor. Posso fazer maldade com os outros. Mas e aí? Isso é injusto? Não, porque tudo aquilo que passa com o tempo dura muito pouco e existe uma justiça eterna. Mas olha só que coisa impressionante quando a gente para pensar que Deus, na sua infinita sabedoria, como muitas pessoas estariam sujeitas, muitas pessoas talvez boas, não fizeram nada para merecer o mal que sofre dos outros, males horríveis que a gente vê, as atrocidades abomináveis. A gente pensa, pô, essa pessoa, essa criança aqui, sabe? Então, como muitas pessoas inocentes sofreriam o mal, a maldade dos maus, Deus arrumou uma forma de recompensar o sofrimento. Então, a gente precisa saber que o sofrimento, ele tem valor. E a forma como a gente sofre importa muito, certo? Mas existe uma justiça divina. E tudo será equilibrado, recompensado, pago nessa balança da justiça, que nós não conhecemos, mas Deus conhece. Então a gente pode ficar muito tranquilo porque tá tudo certo. Mesmo as coisas horríveis que a gente vê acontecendo, que a gente deve sim fazer todo o possível para aliviar o sofrimento dos outros, diminuir as maldades e injustiças, mas com a tranquilidade de saber que existe um Deus eterno e justo e que essa vida é muito passageira. Certo? Tanto para os que sofrem as injustiças, quanto para os maus que praticam as maldades. Ok? Enfim, só uma reflexãozinha aí a respeito disso, para alimentar também essa nossa paciência, porque quando a gente olha as coisas com um olhar eterno, de eternidade, a nossa paciência aumenta. Quando a gente olha as coisas só para essa vida aqui, é impaciência o tempo todo mesmo. Eu acho que só tem essa vida aqui. Por isso que eu preciso fazer de uma revolução, derrubar a sociedade, implantar uma outra coisa, porque eu só tenho esse mundo aqui para fazer justiça. Certo? E essa não é a verdade. Aí é o seguinte, sobre a paciência.
A gente vai perceber, eu falei pra vocês devem lembrar como que as virtudes são todas entrelaçadas. Uma puxa a outra, uma depende da outra. E como que ter uma virtude é de alguma forma ter todas. E abandonar uma é de alguma forma abandonar todas. Então, as virtudes estão intimamente entrelaçadas, umas mais que as outras. Nesse sentido, o que eu queria dizer para vocês é como que a virtude da paciência está intimamente ligada à virtude da perseverança. E aí a gente já começou a entender um pouquinho aí, certo? Porque a gente não viu que a paciência é a capacidade de suportar os sofrimentos físicos e morais e continuar fazendo o que eu devo fazer? Então, sem a paciência, obviamente, eu não vou continuar as boas obras quando chegarem os sofrimentos e as adversidades. Então, sem paciência, eu não tenho o quê? Outra virtude que é a perseverança. E a gente vai ver como que elas vão crescer juntas aí também. Como que a falta de uma implica a falta da outra. Certo? E aí a gente vê uma outra virtude também que está intimamente ligada com a paciência, que é a confiança. Confiança em Deus. Por quê? Se eu não tenho confiança em Deus, aquela confiança viva, a esperança viva da intervenção divina, da bondade divina. Se eu confio em Deus, eu estou convencido da sua bondade, certo? Convencido de que Ele vela por mim de maneira muito particular. Então, se eu não tenho a paciência, se eu não tenho a confiança em Deus, quando chegarem as adversidades, vai acontecer o quê? Eu vou perder a esperança e eu vou ter paciência e vice-versa, certo? Então, olha como que a paciência está impregnada de confiança. E eu devo buscar cultivar todas essas virtudes aí para que eu possa crescer nesse caminho aí para Deus, certo? Então, já anota aí, ó. Paciência junto com a perseverança e com a confiança. Eu preciso cultivar isso daí se eu quiser crescer nessa prática aí. Aí, só para a gente entender um pouco melhor. A palavra que é traduzida muitas vezes na Bíblia e nos livros dos santos pra gente como paciência, ela vem do grego. E a palavrinha é hiponomé. Essa palavra grega, hiponomé, que é traduzida como paciência, ela significa permanecer sob. Olha que interessante. Hiponomé é permanecer sob, ou seja, abaixo de. Permanecer abaixo de alguma coisa. Permanecer, ficar ali, continuar. Ok? Então a gente entende muito bem como que a paciência realmente é esse suportar. Suportar aquilo que está me oprimindo. Eu vou suportar e vou continuar. Permanecer. Certo? Então, suportar é uma palavra que traduz muito bem as nuances aí da virtude da paciência. Então a gente vê que há uma paciência bem desenvolvida, essa virtude da paciência bem trabalhada, ela é uma perfeita orientação interior para Deus. Orientação a Deus nos acontecimentos, nas adversidades. Por quê? Tudo acontece as coisas ruins, e a minha confiança, eu olho com um olhar sobrenatural para aqueles acontecimentos. Com a confiança, com a decisão de perseverar apesar das dificuldades, certo? Aí a gente lembra daquela passagem do Evangelho lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12, ó. O reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. É muito interessante como que a gente pensa paciência. Você pensa o quê? Essa pessoa aqui é muito paciente. É aquela pessoa que parece um repolho, uma planta lá, que não tem reações quase. Aí você acha que aquilo ali é a virtude da paciência, né? Enquanto a gente relaciona a virtude da paciência com essa violência que arrebata o reino dos céus. Certo? A gente precisa ser violento conosco para poder suportar as adversidades muitas vezes. Certo? Então, aí vem um ponto muito importante do que eu quero falar, que é sobre suportar os sofrimentos, né? Porque quando a gente fala assim, beleza, suportar os sofrimentos. Vamos lá, então. Eu sou cristão, soldado de Cristo, agora eu vou suportar os sofrimentos. Aí, o que você pensa?
Você pensa em todos aqueles sofrimentos honrosos. Por que honrosos? Honrosos porque podem te trazer algum tipo de glória. Porque tem gente que pensa assim, beleza, saí do mundo, eu tô na igreja, suportar os sofrimentos. Aí você vai lá, começa a brigar, aí vai lá na internet, dá a sua linda opinião, aonde não te pediram, e aí vem os caras lá te xingar, te oprimir, né? Acabar com você, tudo, escorraçar, e você fala, nossa, olha só, estou suportando aqui esses hereges que estão me atacando, estou lutando aqui por Cristo, suportando todo esse sofrimento e opressão. Não é isso, tá, gente? Que é suportar o sofrimento. Que esses sofrimentos honrosos, ou então no mundo mesmo, tipo assim, as pessoas não vão zombar de você, sei lá na faculdade, lá tá falando um monte, os povo estão falando um monte de abobrinha lá sobre Deus, sobre a igreja, aí você vai lá e fala a verdade, fala lá contra o aborto, aí todo mundo desce em cima de você, te chama de fascista, que não sei o que, e tudo. E aí, suportei sofrimento. Isso daí é muito bom, tá suportando mesmo. Mas a gente quer esses sofrimentos honrosos, né? Aqueles sofrimentos que vão mostrar pro mundo a sua virtude e a sua força. Ok? Aqueles grandes sofrimentos, sei lá, as doenças e tudo, que vão mostrar para o mundo como que a gente é forte e virtuoso. Não estou dizendo que esses sofrimentos não devem ser suportados, devem, mas a gente toma muito cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente ama o sofrimento, mas muitas vezes o que a gente ama é a glória que vem do sofrimento, certo? E isso é uma coisa que a gente deve vigiar também. Lá na Filoteia, olha o que são isso aqui, gente. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu quero falar hoje. Olha o que São Francisco de Sales fala pra gente lá na Filoteia, ó. O homem verdadeiramente paciente, ele tolera com a mesma igualdade de espírito os sofrimentos ignominiosos e escondidos e os que trazem honra, certo? Aí, o que são esses sofrimentos escondidos e ignominiosos? Muitas vezes muito mais difíceis de suportar do que os que está explícito ali que eu estou sendo, sei lá, atacado, caluniado, injustiçado, tudo. O desprezo, a censura, ou seja, quando as pessoas te... O que é ser censurado? É ser contrariado, certo? Ser corrigido e tudo. A deseducação de um homem. Olha só, a deseducação, a falta de educação, a grosseria de um homem vicioso, ou seja, um homem que não é virtuoso, um homem mundano. É um prazer suportar isso, né? A falta de educação e a estupidez de uma pessoa que já é uma pessoa errada. Aí a gente é atacado de tudo, nossa, essa pessoa foi atacada de tudo. Mas sofrer esses maus tratos de gente de bem, dos seus amigos e parentes, isso sim é uma paciência heróica. Tá? Então, isso aqui é muito importante, gente. Muito importante, porque a gente cansa de ver o que mais tem. Aliás, todos nós, isso aqui é a maior dificuldade. Quando a gente tá no meio das pessoas de bem, buscando as coisas boas, pessoas que a gente confia, e aí a gente é injustiçado, incompreendido, certo? Fazem um mau juízo da gente. É maltratado. Olha o que São Francisco fala. As contradições procedentes da gente de bem magoam muito mais do que as que provêm dos homens viciosos. Isso é uma coisa muito importante da gente perceber. Não só para a gente entender que a gente suportar essas coisas é muito importante, tem muito mais valor, como também para a gente tomar muito cuidado para não causar sofrimento nas pessoas. As pessoas boas que a gente convive, que a gente ama. Como que a nossa língua, como que o relacionamento, o trato humano pode causar muitos sofrimentos nas pessoas boas ao nosso redor, que às vezes a gente nem sabe. Então, muito cuidado nos nossos relacionamentos, na forma que a gente serve a Deus, nos trabalhos que a gente faz para Deus, dentro da igreja, enfim. Muito cuidado com a língua. Muito cuidado com as conclusões que a gente tira, com os juízos temerários, com a passar informações para frente.
com as conclusões precipitadas. Essas coisas podem causar muito sofrimento nas pessoas ao nosso redor. A providência permite, porque pelo menos a pessoa vai, dependendo de como ela viver isso, ela, enfim, você tá fazendo um bem pra ela, né? Mas isso daí é o que a providência divina tem a capacidade de transformar o mal num bem maior. Ninguém, não é pra você ficar irritando o seu companheiro, falando mal dele ou contando as coisas assim, não, tô fazendo bem pra ele vai passar contrariedades dos homens de bem, não é pra fazer isso com essa intenção não, tá? Então, isso daqui é muito importante, ó. E aí, a gente precisa... E olha só, a gente tem que ter paciência, não é só com os males que a gente sofre, não. Mas também com as circunstâncias e com as consequências. Porque tem muita gente que é... Por exemplo, estou doente. E aí, eu não posso fazer as atividades que eu fazia, servir as pessoas, eu dou trabalho para um monte de gente, aí fica assim, me lamentando. Não, eu não ligo de estar doente, eu ligo de dar trabalho. Eu ligo de incomodar. Não, então você não está aceitando o sofrimento do jeito que ele vem. Eu tenho que... Né? Eu sou doente. Fiquei inútil. Incomodo os outros. Aceite, essa que é a sua cruz. Certo? Nas doenças, eu devo oferecer as minhas dores, meus sofrimentos e unir eles aos sofrimentos de Cristo. Tudo isso faz parte da virtude da paciência, ó. Queixar-se o menos possível. O menos possível. Os cristãos verdadeiramente pacientes não se queixam de seus sofrimentos, nem desejam que os outros os lamentem. Muitos têm uma falsa paciência, que pode esconder um orgulho sutil e uma vaidade refinada, pois buscam que os outros se compadeçam deles. Quantas vezes a gente não faz isso? Às vezes a gente já está avançando aí, nesse caminho de suportar as coisas, mas a gente quer de alguma forma buscar que as pessoas tenham pena do nosso sofrimento, certo? Aí a gente arruma como desculpa, não, porque eu preciso desabafar, minha amizade cristã, certo? Eu não estou falando, gente, cuidado. Aí você vai virar um túmulo, aí vai surtar e depois você no psiquiatra. Porque precisou de ajuda, não sabe passar por um momento e não procurou. Não, vê que lá a imitação de Cristo fala. Escolhe uma pessoa de bem, um homem virtuoso em que você confie. Quando você, com a sua prudência, vê que é necessário de ajuda para passar por determinada situação. Você tem que saber se analisar e ver se eu estou buscando consolo e que os outros tenham peninho de mim, ou eu realmente preciso de ajuda de uma pessoa que eu estou vendo que é de bem para me ajudar a passar por essa situação aqui, porque eu não sei como agir, eu não entendo, porque as duas coisas são diferentes, certo? Então, aí agora é muito importante, né, para ficar assim, eu sou um lixo, porque olha só, não tenho paciência nenhuma e nem olho aqui pra minha vida e não vou conseguir ter tão cedo, porque eu não consigo passar por nada, suportar nada e enfim... e também faço todas essas coisas, falo que eu não devia falar e tudo, faço juízo dos outros e tudo. Então a gente precisa entender o quê? Que uma grande paciência não se faz de um dia para o outro, assim como nenhuma virtude se faz de um dia para o outro. Nós somos cheios de apegos e vaidades, somos. Só que é importante aprender o quê? O que é importante com isso daqui, essas reflexões? Eu conheci a extensão das minhas misérias, tá? Mas não é pra eu ficar lá me lamentando, como que eu sou ruim, horrível e um lixo e eu nunca vou conseguir. Não é pra isso, não. Por quê? A gente precisa muito... existe um equilíbrio sutil aí na postura, verdadeira postura cristã, ok? Eu não posso achar que a perfeição cristã se alcança de um dia pro outro. Não posso. Por um lado. Só que por outro lado, eu não vou negociar nem um centímetro com a meta só para eu me sentir menos atribulado, menos defasado, menos distante da meta. Tipo assim, a minha meta... O que é a minha meta? A meta é Cristo. Qual que é a vida do cristão? É se assemelhar a Cristo, não é? A meta é Cristo. Eu não vou negociar com isso aqui. Não, porque Cristo... Eu não sou Cristo, eu não sou Deus. Também não sou santo. Eu não sou não sei o quê. Então, eu vou buscar isso aqui. Não, você não tá autorizado, tá? Buscar isso aqui. Você só está autorizado a buscar isso aqui, mas também você não está autorizado a ficar achando, ficar olhando pra lá e falar, não, é muito longe, eu nunca vou chegar, eu sou horrível, eu vou ficar aqui chorando, sentado nas minhas misérias. Não, nenhum dos dois. Pra olhar pra frente. E ir rumo à meta. Certo? Então, o objetivo da vida cristã é semelhar-se a Cristo. Então, paciência. Ponto. Você tem que ter paciência.
E a minha paciência tem que ser, sobretudo, com as minhas próprias misérias. Se eu não tenho paciência com as minhas próprias misérias, isso é uma soberba disfarçada. Certo? Querer achar que eu vou mudar de um dia pro outro, ou ficar muito desesperado quando eu erro, é soberba. Por quê? Significa que eu não sei de que eu sou feito, não sei de que matéria que eu sou feito. Se eu tô muito espantado com as minhas misérias, com meus eu errei, tô muito espantado, é porque eu achava que eu era perfeito, que eu não podia errar, ou que eu devia ser perfeito de uma hora pra outra. Então, a humildade é isso, andar na verdade, certo? Saber quem eu sou, olhar pra meta. Então, ó, vou ler para vocês aqui que tá na Filoteia, tá? Nada de grande podemos conseguir neste mundo sem primeiro passarmos por muitas dificuldades. Queres absolutamente trabalhar para formar a Jesus Cristo, como diz o apóstolo, em teu coração, como em tuas obras, pelo amor sincero de sua doutrina e pela imitação perfeita de sua vida. É isso que você quer. E é isso que você tem que querer. Há de custar-te algumas dores, sem dúvida, mas hão de passar. Ou seja, as dores vão passar. E Jesus Cristo, que viverá em ti, há de encher tua alma de uma alegria inefável, que ninguém te poderá furtar. Certo? Essa paz é a recompensa dessa luta pelas virtudes. Olha que interessante aqui que São Francisco fala pra gente. As abelhas, enquanto fazem o mel, vivem de um alimento muito amargo. E nunca nós podemos encher mais o coração da santa suavidade, que é o fruto da paciência, do que comendo com paciência o pão amargo das tribulações que Deus nos envia. Igual as abelhinhas. A gente vai produzir o nosso mel, que é o fruto da paciência, que é a suavidade que a gente vai alcançando, comendo com paciência o pão amargo das tribulações que Deus nos envia. Nos envia como um pai que está nos educando. Sem o sofrimento, a gente deve amar os sofrimentos que Deus nos manda. Sem eles, a gente não consegue conhecer quem nós somos. O sofrimento, ele revela quem nós somos. Ele escancara pra gente os nossos defeitos. Aquilo que a gente precisa trabalhar. Porque a verdade é que não é que Deus, gente, não é que Deus manda o sofrimento. A gente que sofre com as coisas porque a gente é imperfeito. Tanto é que os santos que estão perfeitamente unidos a Deus, o sofrimento, eles estão acima do sofrimento. Eles sofrem. E se sofrer com Cristo, com amor. Certo? Então, olha só. Quanto mais humilhantes forem os sofrimentos, tanto mais preciosa e agradável se tornará a virtude ao nosso coração. Então, as humilhações, que a gente tem tanta repugnância, a gente quer todos os sofrimentos, menos as humilhações e as injustiças. Tudo a gente quer, menos isso. Certo? Eu vou ler aqui um outro pedacinho para vocês da Filoteia. Cadê? Olha só, para a gente ter um ânimo e paciência nos nossos sofrimentos. Pensa muitas vezes em Jesus crucificado. Considera-o coberto de feridas, saturado de opróbrios e dores, penetrado de tristeza até o fundo de sua alma, num desamparo e abandono completo, carregado de calúnias e maldições. Esse foi Jesus, tá? Verás então que as tuas dores não se podem comparar às suas, nem em quantidade, nem em qualidade, e que jamais sofrerás por ele alguma coisa semelhante ao que ele sofreu por ti. Mesmo nos seus maiores sofrimentos, você não vai conseguir, oferecendo por Jesus, fazer algo perto do que ele fez por você. Compara-te aos mártires, ou sem ires tão longe, as pessoas que sofrem atualmente mais do que tu, e exclamas, louvando a Deus: ah, meus espinhos me parecem rosas, e minhas dores, consolações, se eu comparo aqueles que vivem sem socorro, sem assistência, sem alívio, numa morte contínua, opressos de dores e de tristezas. Certo? Serve aí também pra gente avaliar. Não é pra gente banalizar o nosso sofrimento, tá? Não é pra gente ficar pensando, eu que sofro, não devia estar sofrendo com isso, é bobeira. Não. A medida do sofrimento não é eu que meço o sofrimento do outro. Porque olha ali, aquele ali, tá acontecendo isso, não tá sofrendo com você. E daí?
as almas são únicas e diferentes. Então, uma coisa que pode para alguém parecer banal, ela pode ser um grande sofrimento para uma pessoa. Não é você que vai medir o sofrimento do outro. Então, nunca fique falando pros outros assim, olha ali, aquilo ali, para de sofrer por causa disso aí, isso daí não é, isso é maldade que você faz com a pessoa que tá sofrendo, tá? Então, não faça isso. E agora, assim, para finalizar essa reflexão, então, vocês entenderam, né? A gente tá falando de paciência, mas a gente acabou falando um tantão de sofrimento. É isso aí mesmo. Porque a paciência diz respeito ao sofrimento, certo? Então, se vocês perceberam, você tá achando que ser paciente é só você parar de ser irritadinho com os outros? Isso daí, você nem começou ainda a ser paciente, tá? Mas faz parte também. Isso é muito bom pra humilhar a gente. Isso é excelente. Você vê que, às vezes, uma bobeira, uma pessoa que me irrita muito, todo dia eu vou lá e o resto do meu eu falo, hoje eu vou ser herói, eu vou aguentar. Vai dar 5 minutos e a pessoa tá te irritando, tá te tirando do sério. Tem coisas nessa vida que é assim. Isso é bom pra humilhar a gente, que a gente é um lixinho, certo? E que a gente sem Deus não é nada. E que não é com as nossas forças que a gente vai vencer. A gente vai lutar, Deus vai ver nosso esforço, aí ele vai pegar a gente e vai pôr aqui. Aí vai dar virtude pra gente, certo? Então, se você tá debilitado ou triste no seu sofrimento, isso acontece muito, a gente tá debilitado, triste no nosso sofrimento, aí a gente começa a pensar assim, não, eu não sei sofrer com alegria, porque os santos sofriam com alegria. Então a gente começa às vezes a se martirizar porque a gente tá sofrendo muito com alguma coisa e tá triste, certo? Aí a gente lembra que São Paulo estava na prisão e ele falou, alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Então, se você fica pensando, eu não sei sofrer com alegria, sofro com tristeza e tudo, porque São Paulo e os santos e tudo, e os mártires e tudo. Então, não se preocupe se você sofre com tristeza. Não fique pensando que você não sabe sofrer do jeito que Deus quer. A gente precisa se lembrar de uma coisa muito importante, ó. Os mártires sofreram com alegria, morreram com alegria e tudo, mas o rei dos mártires sofreu com tristeza. Jesus sofreu triste e abandonado e disse na cruz, Pai, por que me abandonastes? Certo? Então, esse foi o grau de sofrimento de Jesus. Jesus sofreu no auge do seu sofrimento com a mais profunda tristeza e abandono que já existiu sobre a terra. E então que a gente não se assuste se às vezes a gente tiver que passar por momentos assim, que a gente não fique se martirizando de não saber ser assim, assado, que eu queria ser assim, queria ser assado. Não. Essa aceitação também da nossa miséria, da nossa circunstância, faz parte do desenvolvimento dessa virtude da paciência. Certo? Então, é isso, gente. Eu queria trazer para vocês hoje. Que vocês busquem amar essa virtude tão bonita e sem a qual ninguém pode avançar na vida espiritual, muito menos ser santo. E para finalizar, vou rezar uma oraçãozinha que eu achei que é a Nossa Senhora, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Clementíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, Rainha do céu, Senhora do mundo, júbilo dos santos, consolo dos pecadores. Ouvi os gemidos dos arrependidos, atendei os desejos dos devotos. Socorrei as necessidades dos enfermos, confortai os corações dos atribulados. Assisti aos agonizantes. Protegei contra os ataques dos demônios os vossos servos, que vos imploram. Guiai os que vos amam ao prêmio da eterna bem-aventurança, onde com vosso amantíssimo Filho Jesus Cristo reinais, felizmente por toda a eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.